Egoísmo, que nós já comentamos em outra oportunidade, mas vamos comentar de novo aqui, porque é muito importante, né? O egoísmo, o orgulho e os seus derivados criam e consolidam incontáveis barreiras que dificultam o aprimoramento das relações humanas. Algumas mais comuns e outras raras. Todas, no entanto, complexas e difíceis de serem superadas. Quem já não enfrentou um desgaste de relacionamento afetivo? Irmãos que não se aguentam, pai e filho que não se suportam, mãe e filha que competem, colegas de profissão que disputam palmo a palmo o mesmo terreno, vizinhos que não se toleram, enfim, vamos entender, enfim, há um universo de relações na sociedade, na vida humana, né, que acontece na vida do encarnado, obrigando a aturá-las compulsoriamente. Então, ninguém se livra do laço de sangue ou de alguns outros liames. Vamos frisar isso, tá? Especialmente colocar em seu caminho para toda uma vida. Dificilmente se toma a reforma íntima nesse setor, o amargo do coração, né? Esse setor amargo do coração. O importante, gente, é que cada um ter a noção de que nada acontece por mero acaso. Nada acontece por mero acaso. E para tudo uma explicação e uma forte razão de ser. Portanto, aceitar esse tal propósito do destino é o primeiro passo para superar as divergências aparentemente intransponíveis. A gente usar aí uma virtude chamada resignação, né? Vitorioso é o encarnado que consegue acatar desígnios divinos que o colocou ao lado de determinada pessoa que julga insuportável. Aliás, a mesma sensação pode ter ela a seu respeito, né? Vamos lembrar, você pode achar o outro aí insuportável e ele também te achar insuportável, né? Por que não se livrar, então, desse desgastante processo de muita vibração negativa? Eu pergunto aí para vocês, por quê? E quem dará o primeiro passo? E o outro obstáculo a ser superado no caminho dos que praticam a renovação do seu âmago, né? É esse aí, é outro obstáculo, né? Torna-se conveniente se não consegue dar o primeiro passo, rumo aí a conciliação, né? O indivíduo não fechar a porta ao outro, que com dificuldade quer dar início à recomposição. A gente não deve fechar essa porta para o outro está tentando aí uma reconciliação, alguma coisa, e a pessoa fecha a porta. Isso a gente não deve fazer, nós temos que tentar essa reconciliação, né? Principalmente essa reconciliação dos laços afetivos entre ambos, essa recomposição, né, desses laços afetivos. Então, se não se sente com capacidade ou força de vontade suficiente para dar o primeiro passo, né, o primeiro empurrão em direção à indulgência, por que impedir que o semelhante o faça? Essa é a pergunta que eu deixo aí para você, né? Não é mais fácil deixar que ele tome a iniciativa? Se é, por que não aceitar o seu gesto com bom senso e parcimônia? Por que não acontece? Não é, gente? Por quê? Outra indagação, a gente pode surgir nesse contexto que nós estamos aqui refletindo hoje, é se ambos não querem ou não quiserem dar o primeiro passo conciliador, né? Como é que fica isso? Não querem dar esse passo conciliador? Então é sinal de que ainda não compreenderam de fato a importância de acatar os sábios caminhos traçados pelos destinos, né? Não sabem isso, né? Nenhum quer dar o primeiro passo, então como é que fica? Assim ocorrendo, ao menos deem o tempo, o benefício da dúvida e deixem-no agir. Nada melhor do que o passar dos dias,
e mesmo dos anos, sem vibrações negativas, em posicionamento neutro, tá? É uma reflexão para curar feridas e remediar os males do coração. Nada, gente, como o tempo. Barreira das mais árduas a transpor é a da hostilidade. Inimigos, adversários, é difícil essas barreiras, né? Ou quaisquer outros posicionamentos não cristãos que cultiva esse sintoma, deixando assim, gente, proliferar e deixando isso, como eu posso assim, deixando assim eles proliferarem. Estão espiritualmente mais enfermos do que se julgam. Então, afastar-se da agressividade somente traz benefício ao ser humano, pois deixa de fazer o suar frio, o desafeto que vê o rival, impede a taquicardia nos encontros de qualquer espécie, faz cessar o mau humor que invade o interior do antagonista, somente ao pensar que vai avistar-se, né, com o opositor. Enfim, garante-lhe a saúde física e mental. Então, abandonar o lado hostil que o cerca é vantagem ao próprio encarnado, né? Esse lado hostil, a gente deixar ali, abandonar, né? Conviver com o inimigo é imperativo. Não se rompe com os sentimentos negativos, caso não haja o exercício das disposições afetivas e positivas, né? Essas disposições afetivas e positivas. Portanto, no campo da reforma íntima, não é mero afastamento que trará a tão almejada paz àqueles que se odeiam. É condição necessária o convívio, mesmo que inicialmente difícil. O passar do tempo com ânimo regenerador fará com que do ódio passe o ser humano à indiferença. E aí, interessante, né? Desta indiferença ao amor. Pensar então que essa renovação interior, ela é impossível de alcançar, e é outra barreira que o encarnado enfrenta na reforma do seu comportamento, né? Isso é uma barreira. Nada é irrealizável nesse campo, gente. Nada é irrealizável. Em qualquer dos planos da vida, né? Qualquer dos planos da vida. Aliás, nenhum fardo é por Deus permitido a quem não possa carregá-lo. Lembre-se disso, né? Lembre-se disso. Então, o ser humano é, de regra, um censor muito severo. Exige uma postura, como eu posso dizer para você, claramente amistosa, sua ou do outro, em várias relações, pois do contrário, julga-se incapaz de conquistar alguém ou ser por essa pessoa conquistada. Calma e perseverança. Calma e perseverança são elementos inafastáveis a quem pretenda superar as próprias dificuldades e compreender as dos outros. Então, veja, duas virtudes, calma e perseverança. A gente tem que ter calma e perseverança. Então, sentir-se o homem um aprendiz na senda da reforma íntima facilita. Nós somos aprendizes, né? Nesse campo aí da reforma íntima. E muito, aí vai facilitar muito o seu trabalho. Disposição para conhecer o que não sabe e vivenciar, gente. E vivenciar novas experiências. São indispensáveis ao construtor de uma nova personalidade. São muito importantes isso, né?
que nós precisamos, né? Nós precisamos ter disposição, né, para conhecer o que não sabe e vivenciar novas experiências. Bom, por hoje paramos aqui. Boas reflexões e vamos continuando na nossa reforma interior, né? Trabalhando isso. Eu sei que às vezes parece difícil, né? Mas não é não. É simplesmente trabalhoso, né? Trabalhoso, requer aí o nosso esforço, requer a nossa vontade. Boas reflexões.